Caros amigos, boa tarde. Vamos iniciar então a nossa reflexão desta tarde. Inicialmente vamos pedir a Jesus que na sua infinita bondade nos envolva e nos permita que possamos discorrer conforme seus ensinos, a fim de aclarar o entendimento nosso e podermos colocar em prática todos os seus ensinamentos à luz da doutrina espírita. Hoje nós vamos abordar do livro Há Flores no Caminho, do Espírito Amélia Rodrigues, pela mediunidade de Divaldo Pereira Franco, Resistência contra o Mal. É uma página que pensamos em trazer para a nossa reflexão. Quando a noite se adornou de estrelas e os ventos brandos cantarolavam o poema da tranquilidade na moldura da natureza, Simão Pedro utilizou-se do bucolismo ambiente para interrogar emocionado o mestre querido. Naquele dia, depois do poema das bem-aventuranças, Jesus estava meditativo e havia no ar uma mensagem de esperança para a história dos tempos futuros. E naquele dia Jesus então inaugurara um novo tempo para a vida das criaturas aqui na Terra, onde o lobo passava a conviver com o cordeiro e os chacais já não se disputariam presas, conforme diz Amélia Rodrigues. Era um instante novo que se fazia eterno, além dos tempos vencendo os espaços. Então, seria impossível agora ignorar-se a missão do homem inteligente no mundo. E Jesus rompera indimensional a limitação do homem, concedendo-lhe força e visão imensuráveis. A multidão dispersara-se magnetizada após aqueles momentos de enlevo. Todavia, havia no espírito do apóstolo Pedro uma luta fulgurante, uma luta imensa entre o novo e o velho. E aí, Pedro, que se aproxima do mestre, cismarento, e Jesus, que já aguardava a sua fala, esperava que ele desse início à indagação da noite. E ele disse a Jesus: é verdade, sou passado e futuro neste hoje que nunca morrerá. Na verdade, sugere-me o impasse de como proceder em razão dos hábitos arraigados, antigos. Como procedermos ante um adversário impiedoso a quem aprendemos a odiar? O mestre relanceou olhar pela noite prateada e interrogou a seu turno: Simão, que sucede à noite visitada pela luz? Adorna-se de claridade, respondeu o apóstolo. E ao pântano que vai drenado? Inquiriu o mestre. Oferece terra para a agricultura, contestou prontamente o discípulo. Do mesmo modo, Simão, esclareceu Jesus, quem conhece o amor jamais odeia, e traz na alma a vasa pútrida da animosidade, drena-a a fim de que a terra dos sentimentos se ofereça à sementeira da esperança. Se um amigo instou o velho pescador
com quem privamos no dia a dia, se volta contra nós em acusações injustas, não será lícito fugir dele, guardando mágoa pela ofensa sistemática? Quando alguém se volve contra nós, elucidou ameno o cantor da vida. Ele está sempre com a razão. Se a acusação tem fundamento, deveremos amar quem nola faz, corrigindo-nos, mesmo que a intenção dele não seja edificante. Se é destituída de verdade, ele ainda tem razão, porque enfermo vê o mundo e as criaturas conforme é, carecendo de piedade e auxílio fraternal. Isso é interessante a gente recordar que, certa feita, Chico Xavier passava por um momento igual a esse, de acusações, e ele estava irritado. E aí, naquela sua irritação, perguntou ao Espírito Emmanuel o que ele devia fazer. E a resposta foi exatamente essa, que ele deveria silenciar, analisar, se fosse verdade, ele deveria procurar se corrigir, ou se não fosse verdade, deveria orar por aquelas criaturas que o acusavam. A mágoa é veneno que corrói interiormente quem a conserva, completou Jesus. Todavia, se as nossas melhores palavras, insistiu o sofrido pescador, são confundidas, se nossas atitudes são transformadas em belicosidade, se os nossos sentimentos são tidos como perniciosos, será justo não conservar ressentimento de quem nos perturba desse modo a marcha? O ressentimento, Pedro, explicou o excelso advogado do bem, é como o ácido que corrói os sentimentos nobres do coração. Que atitude então tomar contra o desertor que, covarde, transfere sua fraqueza para a nossa responsabilidade em relação ao competidor inescrupuloso que busca o triunfo da ilusão, agredindo-nos moralmente e malsinando-nos as horas, junto ao beneficiado pelo nosso carinho, que se volta como serpente e nos pica o regaço, onde encontrou apoio e amparo, quando a perturbação for provocada por membros da nossa família espiritual em infrene agressividade? A do perdão constante, responde Jesus. Única força capaz de vencer a agressão invigilante e a perseguição doentia. O perdão é o amor que se movimenta em oportunidade nova para quem delinque. Mais do que uma palavra, é toda uma filosofia de comportamento humano, propiciando resistência pacífica contra o mal. Beneficiando quem o doa, socorre a quem se destina. E, compreendendo aquele que fere, abençoa o agressor. O homem compreenderá, hoje ou mais tarde, que a batalha mais difícil de travar é a que se deve atuar no mundo íntimo contra as próprias paixões, através de cujo esforço se descobrirá a si mesmo. Infelizmente, estamos ainda na antemanhã da humanidade nova, que surgirá a penates de sacrifícios e renúncias, de dores e autossuperações, até um instante da vitória do bem integral. Para tal cometimento, eu vos mando a ti e aos demais discípulos, na condição de ovelhas mansas e confiantes, ao meio dos lobos rapaces, a fim de conquistá-los. A mansuetude é o meu sinal no coração de cada um, e o amor será sempre o elo para unir todos
como uma só família. Ressentimento, mágoa, ódio, nunca. Sereis conhecido pelo potencial de bondade com que iluminardes o mundo e a rota dos tempos. Silenciou o Rabi, que fitava os horizontes sem fim do futuro da humanidade, encerrando ali o diálogo e aquela tarde do sermão das bem-aventuranças ante o velário da noite, salpicada de brilhantes estelares e prata de luar. Chorando em silêncio ao lado do mestre, sem mais interrogações, Pedro compreendeu que, por ele, pelo amor, deveria dar a vida sem oferecer jamais resistência contra o mal. Na verdade, quando a gente lê essa página, ela está dentro de uma outra interrogação nossa, exatamente pela afirmação de não resistência contra o mal. Mas nós precisamos entender o que está no Evangelho de Jesus para compreendermos exatamente o que o Espírito diz, encerrando a mensagem, sem resistência contra o mal. E aí nós encontramos no capítulo 12 do Evangelho segundo o Espiritismo: amai os vossos inimigos, retribuir o mal com o bem. E nós vamos ver que Jesus disse diretamente: aprendestes o que foi dito, amareis o vosso próximo e odiareis os vossos inimigos. E eu, porém, vos digo: amai os vossos inimigos, fazei o bem aos que vos odeiam e orai pelos que vos perseguem e caluniam, a fim de serdes filhos do vosso Pai que está nos céus. E ele completa o seu ensinamento dizendo: porque se só amardes os que vos amam, qual será a vossa recompensa? Não procedem assim também os publicanos? Se apenas os vossos irmãos saudardes, que é o que com isso fazeis mais do que os outros? Não fazem outro tanto os pagãos? Então, Jesus afirma: se somente amardes os que vos amam, que mérito se vos reconhecerá, uma vez que as pessoas de má vida também amam os que as amam? Então, se nós fizermos o bem somente aos que nos fazem, conforme disse Jesus, qual o mérito que nós vamos receber? Vamos conseguir amealhar. O que é importante é analisarmos o comentário, o complemento desse trecho do Evangelho, onde Allan Kardec analisa essa passagem do Evangelho, e ele diz, então, que esse amor aos inimigos que Jesus fala não é exatamente aquele amor que nós dedicamos a uma pessoa que nós conhecemos, que nós confiamos, que nós, enfim, temos um carinho acendrado. É diferente. Mas esse amor seria manter um sentimento de não revide, não agressão, um sentimento de predisposição a uma reconciliação, a um pedido de desculpas. Na verdade, Kardec deixa bem claro essa colocação. Às vezes, nós nos deixamos envolver por sentimentos, por estados de alma momentâneos, e nós muitas vezes passamos a curtir sentimentos malévolos, sentimentos ruins. Só para se ter uma ideia,
Algum tempo atrás, lá no ano de 2019, por aí, eu comecei a acompanhar uma jornalista lá de Salvador, que ela começou a fazer do nosso irmão Divaldo Pereira Franco um alvo, porque semanalmente ela escrevia criticando o nosso irmão Divaldo, mas uma crítica absurda, uma agressão impressionante, e passando informes distorcidos para outras pessoas. Recentemente até eu vi numa grande revista de circulação nacional um artigo assinado por um outro camarada, mas que esse artigo parecia ter sido passado por ela pela abordagem que ela fazia. Quando o Divaldo lançou o filme, então, foi uma crítica absurda. E agora, nesse último livro que Divaldo lançou, do Manuel Filomeno de Miranda, né, que fala sobre a pandemia, sobre o mundo de regeneração, foi um absurdo as críticas, e criticando de uma forma política Divaldo, porque ele abordara em algumas palestras, e ele aborda mesmo, pois isso está inclusive no livro Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, abordado pelo espírito Humberto de Campos, psicografado pelo Chico, que aliás esse livro também foi objeto de crítica dessa criatura. E eu comecei a ler aqueles artigos semanalmente, e eu comecei a me encher de um sentimento de raiva, de um sentimento de animosidade contra essa criatura. Eu acho que o Divaldo não devia dar nem bola para essa situação, nem ligava, provavelmente. Mas eu estava tomando as dores dele, e eu tinha vontade de escrever, respondendo, e um sentimento assim, e estava diariamente pensando naquela criatura, por que ela fazia aquilo, o que ela pensava, estava influenciando milhares de pessoas pelo Brasil com as ideias retrógradas, ideias negativas, uma situação absurda, e eu pensava, poxa vida, mas alguém tem que fazer alguma coisa, e estava entrando numa faixa de desequilíbrio, até que eu caí em mim e acabei compreendendo que a criatura merecia mais oração, mais perdão, vamos dizer assim, porque está enferma, e não ficar imaginando um revide, uma resposta, ficar achando que o Divaldo tinha que responder, ou que o Divaldo tinha que tomar alguma atitude. Então, é uma situação interessante, que a gente às vezes pode estar nutrindo sentimentos negativos que nos colocam em sintonia com outros espíritos que são inclusive adversários nossos, e que exacerbam esses sentimentos para que nos deixem em desequilíbrio, perturbados, para que de repente façamos coisas que depois venhamos a nos arrepender de ter feito, de ter dito, enfim. Esses sentimentos de resistência contra o mal, no sentido da mensagem de Amélia Rodrigues, é realmente um problema. Como proceder, às vezes, quando nós nos deparamos com uma criatura que nos caluniou, que manifestou uma animosidade contra nós,
e que a gente, de repente, está de frente para a criatura. Como proceder? A questão é exatamente nós mantermos um estado de humildade, de simplicidade, sem querer nos colocar na posição de grande coisa, de melhores do que a criatura, colocarmos numa condição em que nós estejamos imaginando o que Jesus faria, porque Jesus é o nosso norte, Jesus é a nossa bússola, é o nosso fanal. Nós precisamos estar sempre com Jesus na nossa mente, lembrando sempre de Jesus. No livro Ementário Espírita, o espírito Marco Prisco, numa das páginas, numa das mensagens, ele escreveu há muito tempo: faça exercícios mentais de saúde repetindo: Jesus é vida abundante. Isso é um exercício mental que vai nos trazer muita saúde, muito equilíbrio, porque o nome de Jesus, esse nome tem muita força, muito poder, ele é realmente importantíssimo, é um mantra muito poderoso. Então, nós fazendo isso, nós vamos estar, muitas vezes, nos desligando das induções negativas. Quando eu cheguei na doutrina, que eu era bem garoto, eu me lembro que passava por momentos de perturbação espiritual muito intensa, de perseguições, e eu li essa mensagem e comecei a fazer esse exercício. Então vinha um pensamento negativo, uma ideia negativa, eu sentia uma presença ruim do meu lado, eu desligava de tudo e começava a repetir: Jesus é vida abundante, Jesus é vida abundante. E eu começava então a me conectar com esferas elevadas por causa da sintonia mental. E eu conseguia me equilibrar e conseguir superar todos os empeços, todas as dificuldades que encontrava à época. E posteriormente também, da mesma forma, sempre nos momentos mais difíceis, a gente estava ligado a essa necessidade. Então, é importantíssimo isso. Nós devemos entender que só temos um caminho, não existe. Jesus é o caminho da verdade e da vida. Jesus é a luz do mundo. É importante entendermos que quem o segue não anda em trevas. E é importante nós observarmos, de acordo com essa mensagem, que nos dias de hoje, que na atualidade, nós observamos o mal por uma questão de fim de tempos mais ampliado, muito mais, diríamos assim, visível. E se não estivermos nesse equilíbrio, nós vamos estar sempre com medo, sempre apreensivos. Ai meu Deus, o que será? E preocupados, como é que vai ficar esse mundo? Como que vai ser? Como que nós... A verdade é que nós encontramos companheiros aí que são espíritas, que até trabalham nas casas espíritas, mas que não têm uma firmeza de pensamento, uma firmeza, não estão
conscientes de que é preciso resistir, é preciso insistir, melhor dizendo, nessa atitude de estarmos confiantes, certos de que tudo obedece um propósito, nada que aconteça não está dentro de um contexto, não existe casualidade, não existe, vamos dizer assim, fatalidades, tudo está dentro de um contexto. Então nós precisamos nos fortalecer de verdade, nós precisamos estar mais conscientes de que só temos um caminho, e esse caminho chama-se Jesus, o Mestre. Muito embora, diante de um programa das trevas, que conforme nos alertou Divaldo, tenta apagar o nome de Jesus da história, e nós vemos aí irmãos infelizes fazendo vídeos, fazendo, enfim, filmes, até debochando, tentando jogar Jesus numa condição abjeta. Nós sabemos que Jesus está acima de tudo e que Ele é o governador espiritual deste planeta e que nós temos que ter consciência de que Jesus é um anjo estelar de primeira grandeza e que não são essas atitudes desses irmãos desesperados, perturbados, que vão abalar a grandeza e tudo aquilo que Ele nos prometeu para aqueles que perseverassem no bem até o fim. Porque Jesus disse: aquele que perseverar até o fim será salvo. Então, nós precisamos ter essa consciência, precisamos fortalecer o nosso ânimo para vencer essas inclinações, para superar esses sentimentos de raiva, esses sentimentos de indignação mais exacerbada com relação a essas criaturas que ofendem, que caluniam, que agridem, que maltratam, que criam embaraços, tentam entravar o progresso das criaturas. Nós precisamos confiar, nós precisamos fortalecer o nosso entendimento, o nosso ânimo, e por isso é importante buscarmos as reflexões como essas de Amélia Rodrigues, como as reflexões do Evangelho segundo o Espiritismo, onde nós encontramos material para pensar, para fortalecer o nosso entendimento e o nosso ânimo, porque realmente nós estamos num momento de definições, e todo momento de definições, todo momento de fim de tempos, acontece isso. Na história da humanidade, sempre foi e sempre será assim. Não há como fugir. Então, nós vamos buscar sempre esse entendimento. Só há um caminho, só há um mestre, e esse é Jesus. Ele mesmo disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Então não há como fugir disso. Nós não temos duas opções. Nós só temos uma opção.
porque esse entendimento de que Ele é o nosso caminho é o que realmente vai nos conduzir para um porto seguro, porque tudo o mais fora disso é paliativo. Tudo o mais fora das linhas do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo é paliativo, e nós estaremos incorrendo nos mesmos erros que vimos incorrendo há séculos, sempre protelando, escamoteando o Evangelho, a mensagem de Jesus, tentando nos adaptar a outras situações que, como dissemos, fora de Jesus é paliativo, porque a mensagem de Jesus é essa mensagem que está enfeixada na doutrina dos Espíritos. Esta mensagem completa, essa mensagem altamente esclarecedora, altamente consoladora, altamente informativa, essa mensagem é que realmente vai nos dar o que nós precisamos, o que nós buscamos há milhares de anos. Então é chegado o momento de nós nos definirmos e estarmos com Jesus na nossa mente diariamente, em situações difíceis do nosso trabalho, da nossa vida comum, enfim, seja aqui ou acolá. Vamos estar sempre lembrando de Jesus, pensando nos seus ensinos, reflexionando. Jesus é o caminho da verdade e da vida. Jesus é vida abundante. Jesus é a luz do mundo. Quem o segue não anda em trevas. Então, por que eu vou temer? E nós estaremos nos fortalecendo. Estaremos numa situação que, muito embora às vezes haja dificuldades, mas estaremos seguros. Isso que é importante nós lembrarmos sempre, buscar estar sempre com Jesus em nossa mente, de uma maneira inteligente, de uma maneira consciente. Não tem nada a ver com fanatismo, não tem nada a ver com crendice, não. É pura e simplesmente nós entendermos que há milhares e milhares de anos, os povos mais antigos da Terra, desde os Vedas, desde os espíritos mais antigos das civilizações chinesas, das civilizações antigas, sempre valorizaram os mantras, aquelas palavras, aquelas frases com grande poderio mental para mudar os conceitos internos do indivíduo. Então, por que não nós, que hoje estamos aí conscientes disso tudo, sabendo da importância das palavras, das frases, sabendo que nós podemos fazer disso algo terapêutico, então por que não adotarmos esses critérios em momentos de perturbação, em momentos difíceis? Vamos pensar em Jesus, vamos buscar Jesus dessa forma, vamos estabelecer uma sintonia positiva, elevada, e assim nós vamos vencer esta luta, essa batalha aqui da vida na Terra, como está inserida no próprio Evangelho segundo o Espiritismo,
A vida na terra é uma batalha. Então, nós precisamos estar desta maneira fortalecidos para superar e vencer todas essas dificuldades. Que o Senhor Jesus nos abençoe, nos ampare e que possamos estar sempre animados, compreendendo os nossos irmãos perturbados, orando por eles, pedindo por eles e esperando sempre o melhor que há de virá a cada um de nós. Muita paz a todos.